Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e estamos tomando um café com Jesus. E nesse café com Jesus, a pessoa que está tomando esse café com Jesus aqui é a nossa pastora Maria Selma Rocha Barbosa. E nós vamos daqui para frente conversar com ela como Selma, porque nós vamos abordar esse momento de escrita, de dissertação, esse momento de falar daquilo que Deus tem feito na vida dela em 3 momentos distintos, porque ela nunca deixou de ser esposa, nunca deixou de ser funcionária pública, e a essas 2 funções que ela já tinha inerente foi acrescentado o pastoreio. Dentro dessa oportunidade, dessa perspectiva, nós podemos verificar alguns aspectos que são relevantes na vida. Tem uma coisa que eu gosto muito e sempre falo na vida cristã equilibrada. E dentro dessa oportunidade, nesta oportunidade que estamos agora, eu acredito que a Selma, primeiro a Selma, esposa do César, a mãe dedicada, a esposa eficiente, a esposa amorosa, enfim, dentro dessa oportunidade eu queria saber, Selma, como é exercer essas 3 funções separadamente e depois no conjunto. Bom dia, que Deus nos abençoe nesse dia. Bom dia. Essas 3 funções, as 3 são importantes, né? Mas, como você falou, né, Adilson, nós temos que ter uma vida cristã equilibrada. E eu entendo que o meu primeiro ministério é a família, como nós havíamos conversado aqui. Então, ser esposa é uma prioridade para mim, né? O Senhor tem me dado sabedoria para saber conciliar, administrar o lar, ser uma esposa, ser uma mãe, ser uma profissional e ser uma pastora. A palavra diz que toda sabedoria, aquele que precisa de sabedoria é só pedir a Deus, que Deus nos dá sabedoria. E eu gosto muito de um texto também, que está em Isaías 30:21, que ele diz o seguinte, o profeta Isaías: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então é tudo sobre a direção de Deus. Então, como esposa, eu sempre procurei atender às necessidades, como esposa, auxiliar meu marido, estar sempre presente com ele nas situações, enfim, não deixei que a escrita, outras atividades, viesse tomar o meu tempo de mulher, como esposa, de mãe, de intercessora do lar. Então a prioridade aí é de ser uma esposa, segundo a palavra, segundo o coração de Deus, eu tenho procurado, administrar bem. Então,
tentando sempre conciliar. Porque quando você falou escritora, né? Sempre colocar nessa hierarquia. Primeiro a esposa, depois vem a nossa profissão, depois vem o pastoreio. Isso tudo sobre a direção de Deus. Ouvir a voz de Deus. Às vezes você fica sem saber qual prioridade, o que fazer primeiro, mas é o momento de parar, interceder, ouvir a voz do Senhor, que Ele vai te dar direção em tudo, em todas as áreas. Então eu acho assim maravilhoso, né? Sentir a paz que advém da certeza de estarmos no caminho de Deus, ouvindo a sua voz. E o Senhor, eu creio muito que o Senhor, às vezes é um desafio para a mulher. Tantas funções para a mulher, mas mesmo em meio tantas atribuições, é possível você ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa profissional e pastorear e exercer, cumprir o seu propósito no reino de Deus. Então, eu creio, né, que nós, na qualidade de filha, a palavra fala que nós somos guiados pelo seu Espírito, por Deus. Então, eu creio que eu sou guiada pelo Senhor para conciliar tantas atribuições. No lado profissional, mesmo em meio a tantas tarefas, eu sempre tentei conciliar o trabalho com a escrita, com o pastoreio, com o lar, buscando sempre a direção de Deus, sabedoria do alto, para conciliar tantas atribuições que a mulher moderna, né, vamos dizer assim, a mulher moderna, ela tem tantas atribuições, mas é possível sim você, além de você ser uma esposa, uma dona de casa, você cumprir outras atribuições para a qual você foi chamada. Então eu creio, né, que nós estamos no caminho certo, que nós estamos sabendo conciliar cada tarefa a seu tempo. Cada tarefa, e o pastoreio não é diferente, né? É prazeroso, é estar ali auxiliando o marido, auxiliando os pastores, meu pastor, o pastor presidente da igreja. Então eu creio que eu tenho tentado conciliar essas atribuições todas, cada um a seu tempo, na sua ordem, seguindo a sua ordem correta. Eu creio que todos nós temos um chamado, temos um propósito, e no tempo certo, no tempo de Deus, né, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele tem uma direção, Ele tem a providência para cada ação, para cada atribuição. Eu prefiro muito estar sempre colocando em oração, né, pedindo a direção de Deus, lendo a palavra, porque como eu falei aqui desse texto de Isaías, né, você está sempre pela manhã, esse tempo com o Senhor, buscando e pedindo direção, porque você vai ouvir uma voz, como diz o texto, né, uma voz atrás de você, Isaías 30, 21, dizendo para você: este é o caminho, vai por aqui, siga-o. Então tem como conciliar. Aonde o Senhor quer lhe levar, você tem que confiar, ter fé e crer na direção de Deus. Crer que o Espírito Santo te capacita a fazer todas as coisas para o qual você foi chamada. Então, é possível sim, mesmo em meio a tantas atribuições para a mulher, hoje do século 21, você também priorizar o reino de Deus, você ser uma boa profissional, você ser uma boa pastora, você ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa. A questão é só você administrar e pedir direção de Deus, sabedoria do alto, que Ele vai te mostrar o caminho e você vai seguir.
e você vai ter bom êxito em tudo aquilo que você for fazer. Mas isso sob a direção de Deus, ouvindo a sua voz, todos os dias pela manhã. Buscar o Senhor e ouvir a sua voz, aquietar o seu coração, e Ele vai te mostrar o caminho e vai te mostrar as prioridades, o que vem primeiro. Então tudo é o Senhor. Por isso nós temos que buscar essa comunhão com Ele constante, diariamente, dia após dia, porque o Senhor fala conosco todos os dias. Se você ouvir a sua voz e obedecer, você vai saber conciliar tantas atribuições que é colocada para você no seu dia a dia. Amém? Não sei se respondi. Como nós estamos num diálogo, né? Essa entrevista ela vai estar no YouTube, vai estar no Instagram, no Telegram, na fanpage do Jesus na Rua e nas rádios, né? São 41 rádios ao redor do mundo e nós estamos ao vivo agora, né? Nesse momento. Agora eu quero entender uma situação que assim, para a mulher de Deus, né? Que nós estamos falando com uma pastora e um homem de Deus tem um outro tipo de prioridade, por isso que nós estamos falando com essa entrevista sobre a Escritura. Aí eu queria agora, pastora Selma, a senhora é escritora, vamos ver os atributos de Deus na sua vida, que Ele colocou na sua vida. Selma é mãe, esposa, funcionária pública, então exerce uma função. Ela tem funções fora de casa. Gente, não é que ela vive por conta de uma dessas funções, não. Ela acumula as três. Ela é líder de intercessão da Igreja Ágape em Araguaína, Tocantins, localizar, da Igreja Ágape em Araguaína, Tocantins, e pastora e escritora. Quando a gente fala nessa sequência ou dessa forma, as pessoas podem imaginar que ela não tem tempo para fazer mais nada. E ela ainda é, dentro dessa perspectiva, filha. Ela é irmã, está dentro de uma família com várias irmãs e irmãos. Ou seja, ela não é uma pessoa que se isolou do mundo, foi tirada e colocada lá para exercer essas funções. Não. Ela usou um termo que eu achei muito interessante: em meio a ser mãe, em meio a ser funcionária, em meio a ser pastora, em meio a ser líder de intercessão, em meio a ser escritora. Tudo junto e misturado, separado e discernido, como ela mesma falou, dentro da palavra de Deus, para que não haja confusão, para que a mãe não confunda a função da funcionária pública, que ela é uma das coordenadoras do Colégio Militar de Araguaína. Então, aí essas coisas, agora, pastora, eu quero que a senhora fale um pouquinho sobre o pastoreio, a escrita do livro e o nome do livro, o que a senhora pensou, que Deus trouxe no seu coração, porque um livro, minha pastora, é como um filho. Ele tem que ser gerado no coração primeiro, para depois ser gerado fisicamente.
E eu estive, gente, aqui eu sou o menor, mas eu estive em meio a alguns eventos para que esse livro, não que eu fui contribuir, eu estava perto quando estava tudo isso acontecendo. Então eu sou testemunha ocular de que é possível fazer isso, de que em nenhum momento... ainda tem mais um detalhe. Nós temos o projeto que é lá num bairro aqui chamado Presidente Lula, e ela, durante esse tempo de escrita do livro, estava com um projeto de auxiliar mulheres lá no Presidente Lula. Agora apareceu mais uma atribuição, minha pastora. Então eu quero que a senhora dê uma fala sobre esses aspectos. A pastora, a escritora, a mulher que pregava fora da sua congregação Ágape, e que lá a congregação, meus queridos irmãos, é Casa do Pai. É na Casa do Pai que acontecia isso, os mini cursos para aquelas mulheres, que foi, meu Deus, valiosíssimo para a vida delas e nossa, que estávamos ali junto, ouvindo, intercedendo, porque eu sou um dos intercessores da vida desta mulher. Minha pastora, agora com a palavra, a nossa pastora e escritora. Então, Adilson, como você falou, né? Primeiro nasce no coração de Deus. Quando eu comecei a fazer parte do Ministério de Intercessão da Igreja Ágape, eu comecei só como ouvinte, aí depois fui convidada a levar a palavra pela minha líder de intercessão, e aí por um motivo pessoal ela precisou deixar o Ministério de Intercessão e o meu pastor pediu para assumir. E fui pegando gosto por esse tema, Ministério de Oração, e fui lendo, né? Teve todo um processo, lendo vários livros, buscando aprender mais sobre o ato de interceder. E aí começou a surgir a ideia, que eu creio que nasceu primeiro no coração de Deus. Eu não fui colocada ali por acaso nesse ministério para liderar. Tudo há um propósito divino, algo maior. E eu comecei a sentir o desejo de escrever. Eu digo, por que não falar desse tema tão essencial, tão necessário para a igreja no Brasil, no mundo, que é sobre o ministério de oração. E como foi dito aqui pelo pastor Adilson, né? Em meio a tudo isso, exercendo o pastoreio, porque meu marido é pastor, auxiliar da Igreja Ágape, e também pastor de uma pequena congregação, Casa do Pai, nesse setor, aqui no bairro Presidente Lula. Então, eu senti o desejo também de desenvolver um trabalho com as mulheres, com as mães, porque nessa congregação tem muitas mães, muitos filhos. Eu falei, por que, já que eu estou recebendo tanto sobre o ato de interceder, por que não ensinar a ser uma mãe intercessora? E aí foi quando me veio a ideia de trabalhar o livro Mãe de Joelhos e Filhos de Pé, da escritora Nina Tagino. Então fui trabalhar esse livro, que são 7 capítulos, dividi em 7 sexta-feiras, e começamos a trabalhar esse livro, ensinando as mães a interceder por seus filhos. E assim aconteceu todas as semanas. Nos reunimos na Casa do Pai e exercendo o pastoreio sob a liderança do meu esposo. Essas mães frequentaram todo o estudo durante todo esse período. E enfim, eu creio que o Senhor fez grandes coisas ali. Elas foram ensinadas, né, pelo Senhor, como interceder por seus filhos. E em meio a isso, eu escrevendo também, exercendo a função de escrever, o livro não estava pronto. Então, eu até relato no meu livro essas experiências com essas mães intercessoras, esse estudo que foi ministrado na Casa do Pai.
E aí, em uma oportunidade, eu entrei em contato com a escritora Nina Targino. É uma escritora já bem conceituada, tem vários livros. E pedi para ela fazer o prefácio do meu livro. E ela aceitou. Para ver como Deus age, né? Eu trabalhei o livro dela na casa do pai. E logo no primeiro contato ela disse, não, vou fazer o seu prefácio sim. E ela fez o prefácio do meu livro. Orou, intercedeu pela publicação. E o livro está pronto, para a honra e glória do Senhor. O título do livro é Ministério de Oração, Formação de Intercessores. É um guia básico sobre como interceder. Na verdade, a proposta do livro é ensinar, é levar o leitor a uma caminhada de aprendizagem sobre o ato de interceder. Como se colocar na brecha, como fazer uma oração eficaz. E eu gosto muito desse tema, como eu falei. Quando fui inserida nesse ministério de intercessão, meu coração ardia, por esse ministério. Porque, como eu disse ontem aqui em uma conversa bem informal aqui com o pastor Adilson, que a oração de intercessão é um tipo de oração que nos faz compreender o sentimento e o amor de Jesus pela humanidade. Pois sem amor nós não podemos exercer esse ministério tão nobre e essencial nos nossos dias. E eu me lembro bem desse capítulo em João capítulo 17. O próprio Cristo levanta uma intercessão por todos aqueles que entregaram suas vidas para Ele e também por aqueles que ainda vieram a crer no seu nome. Ou seja, o nosso intercessor, Jesus, Ele orou por mim e por você. Quando Ele fala lá em João 17:20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim. Então eu considero essa oração de Jesus como um exemplo de intercessão. Então é maravilhoso saber que Jesus, nosso intercessor, Ele continua a interceder por todos nós. Então, Ele é a minha referência máxima de intercessão. Então, para mim é um privilégio muito grande escrever sobre esse tema tão relevante para os nossos dias. E Deus está levantando mulheres mesmo para escrever sobre esse tema, que é um tema essencial. Em meio a tantos problemas, dificuldades que nós temos em nossa nação, em nosso país, há necessidade de intercessores comprometidos com o reino, para se colocar à brecha, para interceder. Por isso eu achei importante, escrever sobre esse tema. Ministério de Oração, Formação de Intercessores. Eu creio que Deus está levantando um grande exército nessa nação para interceder. Interceder pelo país, pela sua cidade, pela sua família, porque é através desse ministério de intercessão que o Senhor faz grandes obras e grandes milagres. Eu creio nisso. Então a pretensão do livro, como eu disse, é levar as pessoas numa caminhada de aprendizagem, de estudo, para entender a importância da intercessão. E isso tudo sempre sob a luz das Escrituras. E nós sabemos que a nossa intercessão tem relevância sim. E por mais que se escreva sobre isso, sempre vamos ter mais e mais o que aprender, como diz alguns autores sobre esse tema. Então, juntamente com o livro que foi escrito, é essencial a leitura da palavra de Deus. É essencial porque sem a palavra de Deus, o aprendizado ficará sem seu suporte principal. Então é necessário, é um livro didático, é uma obra didática, no sentido de ensinar mesmo, juntamente com a palavra do Senhor. Então a igreja, o corpo de Cristo, precisa de oração e de muita oração. E nós sabemos que a intercessão é uma oração que levanta o agir de Deus. Como diz o Salmo 12:5, olha só o que diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, agora me levantarei, diz o Senhor, e lhe darei a segurança que tanto anseia. Então, por causa do clamor de um intercessor,
o Senhor se levanta para agir no nosso meio. Então vivemos tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de necessitados, de pobres, em todos os aspectos. Tempos em que Deus chama os intercessores para a guerra e passa em revista as suas tropas mesmo, como diz também Isaías 13:4. Um texto que eu gosto muito. Diz o seguinte: eis um tumulto sobre os montes, como de grande multidão. Eis um tumulto de reinos, de nações congregadas. O Senhor dos Exércitos passa e revista o exército para a guerra. E eu creio que o Senhor está levantando um grande exército na nossa geração, para fazer a diferença. Então, eu até convido você a adquirir o livro também, né? Leia o livro. Se prepare com toda a armadura de Deus. E a ordem que o Senhor nos dá depois de aprendermos a interceder, sobre o ato de interceder, é para marchar em nome do Senhor dos Exércitos. Então, que você possa adquirir também o livro, né, Adilson? E a palavra, né? Juntamente com a palavra. E eu creio que você se tornará, se você ainda não for, um guerreiro ou uma guerreira prontos para interceder. Amém? Muito bem, nessa oportunidade, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de falar, né, com a escritora, né, a mais nova escritora brasileira de sucesso. Porque o livro já é um sucesso, nós já temos visto. E uma outra situação, o que torna esse livro um sucesso é uma coisa muito simples: a palavra que ele traz. Ele é a palavra dirigida pelo Espírito Santo no coração da nossa pastora. E pastora Selma, a nossa escritora, né? Eu queria que a senhora só finalizasse aqui para as considerações finais. Nós estamos na rádio Jesus na Rua e na rádio Palavra e Oração Espalhada. São 41 emissoras espalhadas pelo Brasil e o mundo. E nesse instante, pelo horário que nós estamos chegando em 203 países do globo. Em todos esses países nós temos pessoas que falam português, ou brasileiro que foi, ou uma pessoa que é africano está lá. E eu queria que a senhora falasse a essas pessoas que estão ao redor do mundo necessitando do guia, da direção do Espírito Santo, que nós agora estamos colocando a direção do Espírito Santo através do livro que foi escrito, que é um norteador das orações de intercessão pela família, em primeiro lugar, pelo trabalho, pelo ministério que você exerce, a situação espiritual, emocional, física, financeira. Sim, porque todos esses aspectos estão intrínsecos no ser humano. E eu queria que a senhora agora fizesse as considerações finais, lembrando que a senhora está sendo ouvida em 203 países do mundo, 195 reconhecidos pela ONU e mais 8 países que ainda estão em fase de reconhecimento pela ONU. Amém? Amém. Que bom que o Evangelho está avançando, né, em todas as nações. E eu anseio mesmo pela volta de Jesus, né? Cumprir, né, o ídolo do Senhor. Isso é muito bom saber que muitas pessoas estão nos ouvindo e a palavra do Senhor avançando, né, e alcançando muitos corações, alcançando muitas vidas,
pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo libertas. E eu oro também e anseio também por uma igreja que anseia a volta de Jesus, a volta do nosso Senhor Jesus, né? Retornando para nossa morada eterna. Então, esse livro, né, como foi dito, é um guia básico sobre como você interceder, como se você se colocar na brecha. E se você ainda não é um intercessor, ou se você ainda não é uma intercessora, creio que depois da leitura e estudo deste livro, você se tornará parte do grande exército que Deus está levantando nessa geração. Eu creio nisso. E como adquirir o livro? Você pode adquirir, entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @mariaselma, ou então pelo meu e-mail mesmo, selmalala48@gmail.com, ou então vai direto pelo Instagram, entre em contato, manda mensagem que eu retorno e envio o livro para você. É um jeito desse livro chegar em suas mãos, né? E eu creio que você será muito edificado pela leitura, né? Porque há um chamado, eu creio que há um chamado para toda a igreja para interceder. Então, ouça, né, o chamado do Senhor e atenda a Ele. Mantenha-se firme e fiel àquele que Ele chamou e lhe capacitará ou já lhe capacitou para a boa obra. Como está escrito lá em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na boa obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então nós temos recompensas, né? É um privilégio trabalhar na obra do Senhor, trabalhar no reino de Deus. Nós temos recompensa ao realizarmos a obra do Senhor com zelo, com amor e com excelência. Eu sei que o meu trabalho, o seu trabalho não são em vão. Por vezes você pode até pensar que o intercessor fica nos bastidores e não é visto, conhecido pelo homem. Mas acredite, o Senhor vê, Ele responde suas orações e ainda lhe recompensa com abundantes bênçãos. Olha só, né? Então priorize o tempo com Deus, se aplique no estudo da palavra, se aplique também no estudo do livro, porque como esse livro ele foi elaborado, né, sob a direção do Espírito Santo, com muita oração, com muito temor, buscando do Senhor direção e o Senhor mostrando o caminho. Como está lá em Mateus, eu gosto muito desse texto, quero deixar para vocês Mateus 6:6, como se fosse um incentivo para você orar. Lá está escrito assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então há uma recompensa para aqueles que buscam o Senhor. Então eu incentivo você a ser esse intercessor, a interceder em grupo, a interceder no secreto também, no seu quarto, a buscar esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, orar com regularidade, orar diariamente, buscando a direção do Pai, fazendo a sua vontade. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida, quando nós dispomos o nosso coração a obedecer a sua palavra, priorizando o reino de Deus. Então eu convido, né, você a se colocar na brecha, a interceder por sua nação, onde você estiver, por sua cidade, por seu estado, por sua família. Tenha um tempo de oração, interceda, porque, como está escrito lá em Tiago, muito pode por sua eficácia a oração do justo. Então o Senhor vai ouvir o seu clamor, Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai responder a sua oração. Então eu convido vocês, né, onde você estiver ouvindo, seja um intercessor do seu lar, da sua casa, da sua família, do seu estado, da sua cidade, da sua nação.
interceda, leia a palavra, ore, busque o Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Nós estivemos aqui na maravilhosa companhia da pastora e escritora, né, Maria Selma, para registro, Selma, né, ela é uma pessoa que tem buscado, aplicado, né, esse tempo de vida, né, para servir a Deus ali no projeto de intercessão da Igreja Ágape. Então ela é líder de intercessão. E eu quero agora agradecer a vocês que estiveram conosco esse tempo aqui, para que nós possamos compreender e entender aquilo que o Senhor Jesus está fazendo através da minha e da sua vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esta oportunidade, Senhor, de falar com os teus filhos e dizer, Pai, do grande amor que nós temos por Ti, Pai. A Tua palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. E nós estivemos com a pastora Selma, que recebeu do alto, né, esse dom perfeito, né, essa boa dádiva que Deus derramou no coração dela, através da palavra, através da busca por compreender a vontade de Deus para este tempo. O dia é hoje e o tempo é agora. Amém, meus queridos? Muito obrigado, Deus abençoe, Deus ilumine, Deus dê muita paz, muita graça, muita prosperidade em Cristo Jesus, que sejamos não só meros ouvintes, mas operosos praticantes da compra desse livro e da oração pela sua família. Meus queridos, o primeiro ministério é a família, não existe outro. Então você compra o livro, aplica dentro da família e lá fora as pessoas vão ver, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Um abraço, Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga a existência na sua vida. Já se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho, para que toda vez que nós fizermos uma live, uma palavra como essa, você ser notificado e receber em tempo hábil a notificação para que você ouça a palavra em primeira mão. Um abraço, meus queridos, Deus abençoe, Deus ilumine, Deus dê muita paz. Nós temos, meus queridos, um número Pix, para que, se você quiser fazer uma doação para a Escola Bíblica para a Vida Real Bot, ou uma das rádios, é R$35, uma quantia simbólica que você doa para a Escola Bíblica, e R$50 você ajuda uma rádio ao redor do mundo. Nós temos 41, você escolhe qual você quer, se são do Brasil ou fora do Brasil, e nós estamos juntos neste momento de fé, alegria e paz. Um abraço, meus queridos, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado à pastora Selma por essa entrevista em primeira mão, né? Nós teremos em breve uma outra entrevista dela, e aí vamos estar juntos ali também, né, para que o Senhor Jesus seja glorificado na vida e na obra dessa escritora, dessa pastora e, acima de tudo, dessa mãe, esposa, né, dedicada e filha obediente. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus ilumine. Obrigado, povo. Tchau. Esse programa é Café com Jesus.